Continuando o estudo do tronco encefálico, vamos agora fazer um vídeo sobre a anatomia da ponte. Lembrando então, quem é a ponte, lembra de que o tronco encefálico é composto de mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Já fizemos um vídeo de bulbo e agora vamos fazer um vídeo comentando estruturas anatômicas da ponte. Bom, primeiramente os limites dela, Então na vista anterior, a gente pode começar pelo limite inferior da ponte, tá? Que é esse sulco que fica entre ela e o bulbo. É chamado de sulco bulbopontino. O limite superior também é um sulco, aqui, então o limite superior, mas é o sulco pontino superior, tá? Então, limite inferior, bulbo pontino, limite superior, sulco pontino superior, também chamado de sulco pontomesencefálico. Bom, lateralmente, considera-se o limite da ponte a emergência dos nervos cranianos trigêmeo, tá? Então, o quinto par de nervos cranianos, bilateralmente, tanto de um lado como do outro, a região onde eles emergem no tronco encefálico é essa aqui na ponte, e aí colocam essa região como limite lateral da ponte. Muito bem. Temos também ainda aqui nessa imagem um sulco bem aqui, na porção mediana da ponte, que é chamado de sulco basilar. Tá? Vamos colocar na cor azul, como está ali na legenda, o sulco basilar, que tem esse nome justamente porque é onde passa a famosa artéria basilar, sulco basilar. Muito bem. Bom, na vista posterior tem mais estruturas para serem analisadas, Então, primeiro vamos se lembrar da fossa romboide, que é toda essa abertura aqui, pegando tanto região de ponte como também de bulbo. Isso aqui é o assoalho do quarto ventrículo, é a fossa romboide que a gente já viu no vídeo de bulbo, Nós temos aqui as estrias medulares, que formam o limite entre bulbo e ponte, tá? São as estrias medulares do quarto ventrículo, Estão relacionadas com via auditiva. Bom, muito bem. Temos aqui nessa vista o sulco mediano, um outro sulco mediano. Vamos desenhar ele aqui no meio. Então temos aqui um sulco mediano que pega tanto ponte como bulbo, Então tanto ponte como bulbo vai ter esse chamado sulco mediano. Muito bem. Temos também aqui, lateral ao sulco mediano, temos o chamado sulco limitante. Então, vamos colocar ele assim, um azul mais clarinho. Então, lateral ao sulco mediano, temos o sulco limitante. Vou ver aqui, sulco limitante, de ambos os lados. Muito bem. Esse sulco, lateral ao mediano, chamado de sulco limitante, a importância dele é que ele divide, tanto na fossa romboide, ele divide, mas medialmente a ele divide em duas estruturas, uma porção medial e uma porção lateral. Medial a ele é uma área tida como motora, enquanto que lateral ao sulco limitante, a gente vai ter uma área sensitiva, tá? A área vestibular fica aqui nessa região. Tá, então, medialmente ao sulco limitante, área motora, lateralmente, área sensitiva. O sulco limitante já aparece desde lá do embrião, fazendo essa divisão de área motora, mais medial, da área sensitiva, mais lateral. Muito bem. Bom, é também possível analisar, aqui nessa região da ponte, na vista posterior, uma saliência. Percebe? Vamos pintar de amarelo, como está na escrita. Então, você tem aqui uma porção mais saliente, tá? Uma porção mais saliente. Essa saliência é porque atrás dela, formando essa saliência, está o fascículo longitudinal medial, tá? É chamado então de eminência medial e ela é formada pelas fibras que compõem um importante fascículo chamado fascículo longitudinal medial. Tá? Esse fascículo é importante porque ele conecta núcleos dos nervos cranianos. Então, os núcleos vestibulares com núcleos oculomotores
e é um fascículo por onde as fibras vão conectar esses núcleos e possibilitar assim os reflexos integrados dos nervos cranianos. Tá? Então, por exemplo, quando a gente movimenta a cabeça, os olhos eles fazem um movimento condizente para que nosso olhar fique centralizado. E isso é inconsciente, é um reflexo. Isso só é possível graças a essa conexão entre os núcleos cranianos, né, dos nervos cranianos, entre músculos dos olhos, com núcleos vestibulares, e essa comunicação se dá pelo fascículo longitudinal medial. Muito bem. Bom, dando aqui sequência, né, às estruturas, a gente vai ter uma outra estrutura importante aqui nessa vista. Então, vou colocar aqui a cor da caneta. E observa uma estrutura também, né, uma saliência ainda maior, tá? Isso aqui são os colículos faciais, tá? Então é também, né, uma estrutura pontina, é uma saliência chamada então de colículos faciais. E por que se forma essa saliência? São fibras do nervo facial que contornam, fazem um joelho, né, uma alça ao redor de núcleos do nervo abducente. Já vai vir uma figura para mostrar melhor isso. Tá? Então são as fibras do facial que contornam o núcleo do nervo abducente, e aí a passagem dessas fibras aqui nessa região faz com que aconteça essa saliência, que deu-se então o nome de colículo facial, né? Porque justamente estão passando aí as fibras do nervo facial. Muito bem. Bom, temos aqui também uma estrutura importante, vamos voltar para a caneta. Bom, nessa região aqui temos uma estrutura chamada de locus cerúleus, tá? Componente da formação reticular pontina, são núcleos que contêm neurônios noradrenérgicos, que fazem parte da formação reticular, são neurônios importantíssimos para a atenção, para o aprendizado, para o despertar, tá? Então, região do locus cerúleus. Muito bem. E temos também aqui a área vestibular, né? Então, uma área grande, lateral, né, ao sulco limitante, área sensitiva, área vestibular, tá bom? Porção tanto pontina como bulbar, mas é a área vestibular. Muito bem. Bom, essa imagem agora está mostrando então um pouco mais de detalhe como são formados os colículos faciais, né? Lembrando que são esses colículos aqui que eu pintei em verde. Então, o que forma, né, essa saliência? Veja aqui, né, o nervo facial, ele faz uma alça ao redor do núcleo do nervo abducente, tá? Aqui numa outra vista, vejam aqui, tá? Então, o nervo facial contornando, fazendo um joelho no núcleo do abducente de ambos os lados, e isso daqui causa essa saliência. Tá? É uma saliência que na vista posterior, olhando lá para a fossa romboide, a gente consegue ver então essa saliência, tá? Colículos faciais. Muito bem. Se você tiver uma massa expansiva nessa região, né, um tumor, o paciente pode ter tanto sintoma de nervo facial como também do nervo abducente. Muito bem. E também, né, comentando um pouco mais de detalhe da área vestibular com o fascículo longitudinal medial, essa imagem está mostrando então isso, né? Olha aqui a área vestibular, tá? E aí as fibras que se conectam com núcleos de nervos importantes para os músculos oculares, tá? Possibilitando assim reflexos integrados dos nervos cranianos. Então, esse conjunto de fibras que formam, né, esse feixe, esse conjunto de fibras é justamente o fascículo longitudinal medial. Tudo bem.